Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio. A nossa leitura diária hoje está em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, é a sequência da nossa leitura de ontem. Porque o Senhor Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. Então, é nesse contexto aqui que a palavra de Deus deixa bem claro que Deus odeia o divórcio. Porque, como eu disse ontem, os homens israelitas estavam repudiando as suas mulheres mais velhas, que fala mulher da tua mocidade, e estavam se casando, contraindo matrimônios com mulheres mais novas e pagãs. E é uma coisa que não agradou o coração de Deus. Então Deus usa o profeta Malaquias para dizer que dentro desse contexto, aquele homem estava fazendo uma injustiça com suas esposas, aqueles homens. E a palavra de Deus veio veementemente repreendendo aquela atitude daqueles homens. Amém? Então hoje nós vamos para o nosso segundo tópico, falando sobre a sutileza da normalização do divórcio. Tá? O divórcio em seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir a divorciar-se e a se casar quantas vezes for preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito mais fácil alguém se divorciar do que e se casar novamente. Então, é aqui, meus irmãos, que a gente vê claramente uma sutileza do inimigo. A gente vê que casamento é uma constituição divina. Mas o inimigo, ele trabalha de uma maneira para se afrouxar as leis, para se afrouxar a legislação em relação a isso. E a gente vê uma banalização, em algo que foi constituído por Deus, que é o casamento. Então hoje, como o próprio autor disse aqui, é mais fácil hoje você se divorciar e casar de novo do que propriamente contrair um matrimônio. Ou seja, existe muito menos burocracia em você se divorciar do que em casar. Então isso acaba manipulando as pessoas e instigando as pessoas até mesmo a viver dessa maneira, ou seja, casar sem compromisso, ou seja, casar-se já pensando em separar-se, sendo que à luz da Bíblia nós temos que, quando a intenção de se casar é nesse sentido, de ser vitalício, de ser monogâmico, de ser heterossexual, ou seja, de casar-se de acordo com a vontade de Deus. Mas o inimigo, ele é sutil, o inimigo, ele é ardiloso, o inimigo, ele é astucioso e ele tenta de todas as maneiras banalizar aquilo que Deus instituiu. Mas nós que somos servos de Deus, jamais banalizaremos a questão do casamento. O divórcio no seu aspecto moral. Ponto 2. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e consequentemente, um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar-se se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo a Escritura define o aspecto moral, que é o texto que está em Mateus capítulo 19. Trocar de esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo até mesmo do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, contudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito isso. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam em desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. Irmãos, então, ainda que a gente fale, mas a lei permite, hoje está mais fácil. Mas a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. É por ela que nós temos que nos direcionar. Então, fica bem claro que dentro de um aspecto moral, existem algumas prerrogativas para o divórcio.
Por exemplo, em Malaquias, Deus abominou, por quê? Porque os homens estavam simplesmente trocando de esposa igual troca de camisa. E isso é inaceitável para a visão cristã, para a nossa fé, para a nossa crença. Em Mateus 19, Jesus deixou bem claro que é somente a única coisa que Jesus colocou ali que pode dissolver um casamento é a prostituição, as relações sexuais ilícitas. E também nós já citamos o texto aqui, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala que quando existe um casamento misto, ou seja, quando um é crente e o outro é descrente, e o descrente abandonar o crente não pode abandonar o descrente. O texto é bem claro, depois vocês dão uma lida lá, inclusive 1 Coríntios capítulo 7 ensina muito, mas muito mesmo, acerca de casamento, tá? Tanto para solteiros como para casados. Então, Paulo diz que, no caso, um sendo crente, o outro descrente, e o descrente abandonar, aí sim, o crente, no caso, está livre, tá? Mas também o crente não pode fazer por onde o descrente o abandonar. Mesmo que tenha um cônjuge descrente, o crente tem que dar testemunho de cristão. Tá? Como Pedro vai dizer lá, vós mulheres, sejam obedientes aos vossos maridos, porque se algum ainda não obedece à palavra da verdade, seja ganho, segundo o vosso testemunho, sem palavras. E isso vale para o homem também, que tem a mulher descrente. Então, isso é muito importante nós compreendermos, tá? Agora, se o descrente se o descrente abandonar, aí nesse caso o crente não está sujeito à servidão. Amém, meus amados irmãos? Então, aí, acima do aspecto, vamos dizer assim, legal do divórcio, o crente sempre tem que olhar para o aspecto doutrinário, para o aspecto moral desse tema divórcio. Amém? Então, esses textos aí, Malaquias 2, Mateus 19, 1 Coríntios 7, nos ensina muito a respeito disso. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja com você e com toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.